Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola e esse é o Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre diversos assuntos relacionados à saúde integral, física, mental e emocional. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Hoje nós temos mais uma edição especial em videocast. Eu quero te perguntar, você já olhou bem no fundo do olho da sua filha ou do seu filho hoje? Além da questão da conexão emocional, claro, esse hábito pode ajudar a salvar vidas. Você sabia disso? Isso porque muitas doenças na visão podem ser diagnosticadas de forma precoce, inclusive nas crianças. Bom, hoje eu recebo aqui no estúdio a Daiana Garbim, que é jornalista, palestrante, mãe da Lua e fundadora da campanha De Olho nos Olhinhos, e também a doutora Carla Macedo, que é oncologista pediátrica do GRAAC, um hospital referência no tratamento de câncer infantil. Nossa, muito obrigada pela presença de vocês duas aqui nessa edição especial. A gente que agradece, Carol. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Bom, Daiana, queria começar te perguntando, né? Você e o Thiago já deram diversas entrevistas, né? Inclusive desde 2021, sobre o diagnóstico, né, do chamado retinoblastoma da Lua, que é um tipo de câncer raro no olho, mas que pode ter muitas complicações, inclusive ser fatal, né? Como que toda essa jornada, né, do diagnóstico até o tratamento motivou a criação da campanha, de conscientização aí de olho nos olhinhos? Carol, antes de responder sua pergunta, eu gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade. Para a gente é muito importante poder levar essa informação para todas as mães, pais, familiares, cuidadores ou tios, tias, quem tem uma criança pequena em casa. Porque, como você disse lindamente na abertura do episódio, a gente muitas vezes esquece de olhar nos olhinhos das crianças ou nem sabe que existem doenças que podem acontecer com as crianças já nos primeiros anos de vida, muitas vezes nos primeiros anos de vida. Então, a campanha de Olho nos Olhinhos nasceu porque a nossa filha Lua, quando tinha 11 meses, foi diagnosticada com retinoblastoma e a gente não tinha a menor ideia do que era essa doença. A gente sequer, Carol, tinha ideia de que existia câncer nos olhos de uma criança. Eu nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade. E eu, na minha ignorância, não sabia que existiam tantas doenças graves que poderiam acontecer nos olhinhos de uma criança. Então, quando eu e meu marido a gente recebeu a notícia do diagnóstico da Lua, e claro, passado o susto inicial do tratamento, que é muito difícil, os primeiros meses, a gente começou a pensar quantas e quantas famílias não têm a menor ideia como a gente. E aí, em conversa com os médicos, com a doutora Carla, com o doutor Luiz, a gente entendeu que a gente precisava, de alguma forma, estruturar uma campanha de conscientização que pudesse levar essa informação com seriedade, com orientação médica para as famílias de todo o Brasil. E assim a gente criou em 2022, a gente fez a primeira edição da campanha de Olho nos Olhinhos e esse ano já foi a nossa quarta edição, né, doutora Carla? Isso mesmo. Que legal. E que balanço que você faz, assim, desses 4 anos, né, de campanha? E o que esse ano, né, tem de novidade? Assim, a mobilização que vocês têm feito, uma mobilização grande, nacional, em várias frentes, né? Esse ano, em um trabalho maravilhoso da doutora Carla, a gente conseguiu mobilizar médicos voluntários em todo o Brasil. Então, a gente teve mais de 50, né, doutora Mais de Carla? 50 eventos de Eventos conscientização. Que de legal. conscientização. Conta um pouquinho, doutora Carla, que esse é o trabalho da doutora Carla. Então, a gente, pelo 4º ano consecutivo, a gente faz a campanha. Começamos quase que só em São Paulo, no primeiro ano, e depois unimos vários médicos, oncologistas, oftalmologistas, alunos acadêmicos de medicina e voluntários relacionados com a família. E a gente, durante o ano, trabalha com essas pessoas para montar essa campanha. Esse ano a gente chegou em todos os estados do Brasil. E a ideia é o que vocês falaram, o que a Daiana falou. A gente levar a informação correta para as famílias. Ninguém tem o objetivo de pânico, né? Mas a gente precisa lembrar que faz parte do cuidado pediátrico a avaliação oftalmológica das crianças. E que são várias doenças que afetam, por exemplo, o desenvolvimento dessa criança. E o retinoblastoma é o
eu diria que o mais grave, porque pode ser uma doença fatal, mas que todas elas impactam na infância. Então, a importância desse cuidado oftalmológico, o cuidado do olhar, exatamente isso. E por todos, né? Sim. E a gente só pensa se a gente souber que existe essas doenças e que existe o retinoblastoma. A informação faz toda a diferença, Toda a né? Em diferença. tudo, Porque eu não tenho como desconfiar de um sinal que eu não sei o que significa. Sim. Por exemplo, hoje. Hoje, se alguém fala que a criança está com um reflexo branco no olho, que é o que a gente chama popularmente de olho de gato, que é um sinal bem característico do retinoblastoma e de outras doenças oculares que podem acontecer. Hoje me parece óbvio. Eu olho uma foto de uma criança com um reflexo branco no olho e eu penso, mas, meu Deus, como que eu não via isso no olho da minha filha? E hoje eu olho fotos de antigamente e o reflexo estava lá, mas eu não sabia identificar. Sim. Por quê? Porque eu não conhecia. Eu não conhecia a doença, eu não conhecia o sintoma, assim como o estrabismo, né? O olhinho torto. A gente costuma ver muitas crianças com o olhinho torto, mas as pessoas falam, é normal, é da idade, quando crescer vai passar. Hoje eu já aprendi que não é bem assim, Sim. que o olhinho torto, antes de esperar sozinho passar, tem que levar numa consulta com o oftalmologista, avaliar por que esse olhinho está torto. Muitas vezes a criança vai precisar de um tratamento, de uma estimulação visual. Só que a gente não sabe dessas coisas, Carol, sabe? Sim. Mães de primeira viagem, como eu era, e mesmo quem tem mais filhos. Se você começa a conversar com as pessoas, quase todo mundo só levou a criança ao oftalmologista com 6, 7 anos, quando a escola reclamou que não estava rendendo. Só no período escolar. Só que no aí período essas escolar. se preocupam, né? E se essa criança teve dificuldade de visão esses anos todos, 6, 7 anos, quanto que essa criança perdeu de desenvolvimento, de sociabilização, de interação na escola, de aprendizado, até para a autoestima dessa criança. Então, é muito maior do que só o retinoblastoma, né? Como a doutora Carla disse, o retinoblastoma é gravíssimo e a gente precisa ter o diagnóstico mais precoce possível. Mas quando a gente começou a falar na campanha e a gente escolheu o nome, né, doutora Carla, a gente pensou muito bem. Inicialmente a gente achou que tinha que ser campanha de conscientização sobre o retinoblastoma. E aí juntos a gente entendeu que não, que tinha que ser algo maior, tinha que ser assim, um alerta. Papais, prestem atenção nos olhinhos dos seus filhos. E mais foi simples, assim, né? Numa linguagem que as pessoas sim, porque entendam, né? retinoblastoma é um nome difícil até da gente falar, da gente Sim. entender o que que é. Então, aí a gente escolheu esse nome de olho nos olhinhos porque a gente pensou, a gente precisa de alguma forma moldar o jeito que a gente cuida dos olhos das crianças no Brasil. A gente não tem uma cultura estabelecida de levar a criança para uma avaliação no primeiro ano de vida. Sim. E aí a realidade que a gente tem, e a gente tem o apoio de todas as entidades médicas na nossa campanha, e por isso são dados que o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nos traz, são alarmantes, porque nós temos milhares de crianças no Brasil, cegas ou com baixa visão, por doenças que têm tratamento. Sim. Se elas tivessem sido diagnosticadas no primeiro ano de vida, nos primeiros meses de vida. Então, é uma realidade que a gente pode mudar, mas todo mundo precisa ter essa informação. Sim, sim, com certeza, né? E você estava falando dos sinais, né, Daiana? Quais foram os primeiros, assim, que vocês perceberam? Acho que o Thiago que teve um pouco mais dessa percepção, né, no olho da lua, que acendeu um sinal de alerta. Então, o Tiago via esse tal de reflexo branco. Ele me dizia, Dai, mas por que o fundo do olho da lua é branco? Ela tem uma bola branca dentro do olho. E eu dizia, para de ser doido, que o Tiago tem mania de doença, né? Eu dizia, para de ser doido, a menina tá perfeita, não tem nada. Mas ele percebeu alguns meses antes do diagnóstico. Sim. E aí eu falei, não é nada, não se preocupa. Então, se a gente soubesse, se a gente tivesse essa informação, a gente teria tido um diagnóstico pelo menos alguns meses antes. E também o olhinho dela começou a ficar torto. Ele às vezes entortava, depois voltava. Então, esse também foi um outro sinal que a gente percebeu. Que é o estrabismo, Que né? é o estrabismo. Tá. Esses sinais são bem importantes, né? Agora, doutora Carla, vamos explicar então um pouquinho melhor para as pessoas entenderem bem didaticamente, né? O que é o retinoblastoma e como que é feito esse diagnóstico?
O retinoblastoma é o tumor ocular mais frequente e acomete crianças, né? 90% dos casos são em crianças menores do que 5 anos. Então, a gente está falando de recém-nascido até 5 anos de idade. Então, são crianças pequenas mesmo. E o que a gente tem é a substituição do reflexo vermelho, que é aquele que a gente está acostumado a ver, por exemplo, quando eu tiro uma foto com um flash e aparece o reflexo vermelho na fotografia. Ele é substituído pelo reflexo branco amarelado. Então, ao invés do vermelho, eu tenho um reflexo branco, que é o que a gente falou que é o reflexo do olho do gato, também chamado leucocoria. Então, 80% praticamente as crianças é o único sinal que a gente enxerga. Primeiro, a leucocoria, reflexo branco pupilar ou reflexo do olho do gato. E depois, em menor frequência, mas também presente, o olhinho torto, que é o estrabismo. Então, a criança não tem mais nada, Carol, né? Quem cuida, os pais, avós, professores, quem está cuidando no dia a dia dessas crianças é que vai perceber que eu tenho a presença desse reflexo, porque a criança não fala. Então, eu não vou esperar que essa criança tenha perda de visão. Como ela vai falar? Ela não anda muitas vezes, Sim. né? Então, o que a gente tem de sinal é a leucocoria e o estrabismo. E é por isso que é difícil diagnosticar, né, Carol? Desculpa te interromper. Imagina. Porque, por exemplo, a nossa filha era um bebê de 11 meses, ela engatinhava. Mas a doutora Carla tem pacientes de 2 meses, de 3 meses, e tem que nasce, né? Tem criança que nasce. Já nasce com retinoblastoma. Então, assim, a criança não vai reclamar de dor, não vai conseguir falar nada, porque ela nem fala ainda, ela é muito pequena. Então, por isso que a gente fala que ela é uma doença bem silenciosa, né, doutora Carla? Exatamente isso. Sim. Exatamente isso. Não, o que eu ia perguntar era da fotografia, assim, é mais comum as pessoas observarem, assim, diretamente a criança ou pela foto isso é mais comum de se perceber o olho branco? As duas coisas. As duas coisas, Carol. Fica fácil pela foto quando tem o flash, Sim. né? Mas dependendo da incidência da luz e da localização desse tumor, eu olho sem dilatar, ao olho nu mesmo. Eu consigo ver. Incidiu a luz, eu olho e falo... Tem alguma coisa diferente, esse olho tá branco, tem um reflexo esquisito, né? Então, por isso que a importância, tem duas coisas importantes. Eu perceber alguma coisa diferente, eu preciso imediatamente levar essa criança no meu pediatra e falar, enxerguei isso, e depois eu vou ser referenciada para um oftalmologista, ser encaminhada para um oftalmologista, ou no primeiro ano de vida, essa criança precisa passar, mesmo que eu não perceba nada. É o primeiro exame oftalmológico que deve ser feito. Durante o primeiro ano, o pediatra faz o reflexo do olho vermelho. Inclusive, se a gente olhar na caderneta da criança, está escrito lá pelo menos 3 vezes o reflexo do olho vermelho. Sim. Isso é o que a gente, como pediatra, faz, né? E você faz um exame e você consegue perceber a alteração do reflexo do olho vermelho pelo exame simples do pediatra. Mas se eu não tenho alteração, a criança precisa ser levada ao oftalmologista no primeiro ano de vida, né? E acompanhada, assim, a cada... Uma vez por ano, anualmente, pelo menos. Isso se eu não tudo tiver nada, bem, né? se tudo estiver bem, Certo. Exatamente isso. Tá. E também é importante frisar que na maternidade, quando a criança nasce, já tem que ser feito a primeira vez esse teste. Sim. O reflexo do olho vermelho Sim. já é feito a primeira vez na Na maternidade. maternidade mesmo, né? Exatamente. E é importante que as mães de todo o Brasil saibam disso, porque, por exemplo, no estado de São Paulo é lei, é obrigatório. Mas nem em todos os estados do Brasil tem uma lei. Então, a mãe tem que exigir que seja feito. Sim. Ela tem que pedir, é um direito que ela tem. Mas, de novo, se a gente não tem essa informação, a gente já tem tanta coisa para se preocupar com aquele bebezinho que nasceu, mas lembrem de perguntar, fizeram o teste do reflexo vermelho? Tá normal? Tá ok? Porque é muito importante. Nem todo mundo sabe que esse teste tem que ser feito ao nascimento. Sim, e é bom ter essa informação com quem está acompanhando essa gestante, né? Sim. Que ali tem todas as informações, às vezes tem o plano de parto, tudo, e já deixa isso anotado para não esquecer dessa informação, né? E, doutora, quais são as chances de cura, considerando
um diagnóstico precoce, né? E quando não se tem esse diagnóstico precoce, como é que fica comprometida essa visão dessa criança? A chance de cura de uma criança com retinoblastoma, quando a gente tem o diagnóstico precoce, é mais de 90%, né? E o que eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer o diagnóstico precoce, essa criança precisa ser encaminhada para um centro de referência, e eu tenho um planejamento e um tratamento multidisciplinar, né? Que envolve várias pessoas na condução desse tratamento. Então, por exemplo, eu sou oncopediatra, tenho um oftalmologista junto comigo, tenho um neurointervencionista, uma enfermeira especializada, então psicólogos, nutricionistas, então é muita gente cuidando da criança e da família, né? Porque a gente não pode esquecer da família. Eu tenho um bebê, uma criança muito pequena, e eu tenho os pais vivendo tudo isso que era inesperado. Então, a gente cuida da criança, faz o planejamento, e aí eu tenho várias maneiras de tratar, várias ferramentas, várias modalidades de tratamento para essa doença. E a ideia é que a gente consiga curar a criança e cada vez mais preservar o olhinho com visão útil ainda nesse tratamento, né? Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante, né? Muito Ter essa informação importante. quanto antes, né? Doutora, para a gente entender um pouco melhor, assim, o câncer infantil, ele é diferente do câncer em adultos? Até a gente falando não só do retinoblastoma, mas de outros, assim, são causas diferentes, né? De câncer e o comportamento também das células. A gente precisa sempre lembrar que a criança não é um adulto pequeno. Então, a gente tem um corpo, células diferentes, né? Então, é tudo jovem. Então, a gente fala que a grande maioria dos cânceres pediátricos, eles são de células embrionárias, são células de criança que uma vez com o passar do tempo, vão se diferenciar, se amadurecer e se tornar células de adulto. Então, os tipos de câncer infantil são diferentes do câncer do adulto. Então, eu não tenho câncer de pulmão, câncer de mama, que são células epiteliais. Eu tenho doenças embrionárias na criança. Então, eu tenho leucemias, linfomas, neuroblastomas, retinoblastoma, que são células jovens nessa faixa etária. Então, são doenças distintas, tratamentos distintos, respostas ao tratamento também muito diferente do adulto. O câncer na criança, ele pode se desenvolver de forma mais rápida ou isso depende um pouco do tipo de tumor? Geralmente, a nossa doença é mais rápida, porque as células mais jovens se dividem mais rapidamente. Então, isso assusta, porque o crescimento do tumor é mais rápido, mas, por outro lado, tem um benefício no tratamento. A resposta às medicações é muito melhor, na grande maioria das vezes, na criança do que no adulto. Sim. Daiana, conta um pouquinho como é que foi para vocês essa questão emocional, né? A doutora estava falando desse apoio psicológico para as famílias, porque a maternidade em si, ela já é um impacto grande, né? A paternidade também, mas a maternidade ainda é muito mais, né? A mulher fica muito mais vulnerável pelas questões hormonais e todo esse começo, esse início de vida é muito difícil. E receber um diagnóstico, né, de um câncer não é uma tarefa fácil, né, de se encarar. Como é que vocês tiveram um apoio emocional, psicológico? Como é que foi, assim, durante esse período? É muito difícil, né? Eu costumo dizer que nenhuma mãe está preparada com o seu bebezinho no colo para ir na oncologia pediátrica, né? Eu sempre conto para a doutora Carla que a primeira vez que eu olhei lá no consultório oncologia pediátrica, parecia que era mentira, porque nenhuma mãe quer entrar ali com o filho. Então, eu falo que a gente se preocupa se eles vão ter febre, se eles vão ficar assadinhos, se eles vão ter um resfriado, se ele chorar, o que eu vou fazer? E eu estava aprendendo a ser mãe, né? Minha filha tinha 11 meses, então foi muito difícil. Eu fazia terapia, já faço terapia há bastante tempo, então esse foi um suporte muito importante que eu tive, né? Eu acho que todas as mães e todas as famílias que estão passando por isso precisariam ter acesso ao acompanhamento, porque é muito difícil e porque a criança precisa
do pai, da mãe, de um responsável fortalecido. Porque o tratamento requer muitas idas ao hospital, muitos exames com anestesia geral, muitas coisas. Então, o adulto tem que estar fortalecido ali. E eu confesso para você que no início, eu fiquei uns 3 meses em negação. O meu marido foi que tomou a frente, que marcava as coisas, porque eu dizia, essa doutora Carla aí não sabe nada. O doutor Luiz não sabe nada. Vocês vão ver amanhã no exame, vai mostrar que ela não tem nada, eles estão errados. Aí eu dizia, não, ela vai fazer uma sessão de quimioterapia, ela vai ficar curada. O tumor vai sumir, eu tenho certeza. Acho que era Deus me protegendo, né, naquele momento. Então, eu fiquei bastante tempo assim, realmente dizendo que não, que aquilo ia ser resolvido rapidamente. Eu acho que eu não entendi no início a gravidade da doença. Não entendi ou não quis entender, porque a gente se protege também. Com certeza. E a minha prioridade sempre foi o bem-estar da minha filha. Então, na consulta, eu ficava brincando com ela, se ela chorava, eu queria distrair, eu nem prestava atenção direito no que os médicos falavam, porque eu tentava fazer aquilo mais lúdico possível para a Lu, ela era um bebezinho, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, sem dúvida é muito difícil, mas sempre tem que ter alguém com a cabeça fria, mais racional, que no meu caso foi o meu marido. Sim. Para, não, a gente vai, e ele me dizia, Dai, eles estão certos, já é o terceiro médico, a doutora Carla foi a terceira opinião que a gente ouviu, né? Então, mas hoje eu vejo também que é natural, assim, e imagino que a doutora Carla veja muito isso, né, no consultório. O momento do diagnóstico é muito É difícil. muito difícil, né? Sim. E geralmente você tem a família, muitas vezes, não só o pai e a mãe, você tem uma família junto, são crianças muito pequenas, né? Às vezes outros cuidadores, até Exato. avós, né? É, Não então. necessariamente, né? Só os E pais. você precisa dar colo para a família, mas você precisa planejar e falar a importância da gente tratar, né? Então, é isso que a Dai falou. A gente tem muita tristeza na primeira consulta, muito choro, então a gente chora e agora, a partir de agora, a gente vai seguir esses passos, né? Porque a gente tem uma doença que não dá trégua, então a gente tem que conduzir. Eu falo que a gente é uma equipe, alguém tem que ser o maestro sempre, mas tem que ir todo mundo junto, não dá para deixar um para trás, né? Então tem que um cuidar do outro, a gente consegue entender na dinâmica familiar quem é mais emotivo, quem é menos, quem faz isso, quem faz o outro. O importante é a gente planejar e seguir, porque tem bastante coisa para fazer para essas crianças ficarem bem. Então, a gente não pode se perder. Sim. Né? E o tempo, ele é muito precioso, né? Em qualquer tratamento, mas no câncer, então, mais ainda, né, Exatamente doutora? isso. Mas a Dai estava falando sobre essa dificuldade, essa negação. A gente vê isso muito em relatos de pacientes com câncer, né? Adultos mesmo, né? Sim. Então, com a criança, acho que ainda mais, a gente fica muito mais sensibilizado com, né, filhos, enfim. Eu acho que é quase como um processo de luto, né? Mas que aí precisa dessa rede para conseguir se erguer a tempo de poder seguir com o tratamento, né? E como é que é esse acompanhamento na prática, assim, doutora? Porque essa criança, quando ela chega e ela recebe esse diagnóstico, né? Feito esse diagnóstico, como é que é? Como é que são os próximos passos desse tratamento? A gente tem vários exames que a gente faz, né? Que a gente fala de rastreamento, de estadiamento dessa doença. Então, é uma criança que precisa fazer uma ressonância de crânio e órbita com anestesia, um exame de fundo de olho, que a gente examina os 2 olhinhos, e aí faz o plano de tratamento. Esses primeiros 2 anos, ele é intensivo. Então, essa criança tem vários exames, tem sessões de quimioterapia, reavaliação do fundo de olho, tratamento local dessa doença. Então, a gente fala que esses 2 anos, e cada vez que a gente examina esse olho, a gente está vendo como se comportou esse tumor, sim ou não. Então, eu falo que não tem uma receita de bolo. Cada criança, cada olhinho, cada tumor é único. A gente sabe como tratar, mas a gente adapta, molda esse tratamento para cada criança, né? Mas os primeiros 2 anos que você está tratando intensivamente,
são 2 anos intensos mesmo. E depois, a hora que essa criança termina o tratamento, a gente segue esse acompanhamento muito de perto também, por mais 2, 3 anos, que é o período que essa doença, em alguns casos, pode retornar, pode voltar. Que é a Então, recidiva, né? então, na verdade, você tem pelo menos 5 anos de muita atenção aí. Para criança também é esse mesmo protocolo que a gente fala de após o tratamento, acompanhar por 5 anos para saber A gente se acompanha mais tempo, mais né? tempo. Porque depois dos 5 anos, você vê efeitos colaterais de tratamento, alguma sequela. Então, você acompanha essas crianças, acaba acompanhando por mais tempo. Mas a maior chance de retorno de recidiva dessa doença é nos primeiros 2 anos, quando a gente termina o tratamento. Uhum. Bom, Daiana, conta um pouco assim, como é que está sendo a repercussão da campanha, né? Eu confesso que eu até reparei bastante nesse fim de semana, em metrô, farmácia. Então, assim, acho que a informação ela está chegando em lugares em que as pessoas realmente frequentam. Eu acho que esse era o intuito de vocês, né? De chegar essa informação de uma forma direta e aonde as pessoas realmente estão, né? Onde elas frequentam de verdade, né? A nossa ideia nesse ano foi tentar colocar os materiais da campanha no maior número possível de locais e diferentes públicos. Então, a gente conseguiu uma parceria com a Eletromídia, que coloca... Está no ponto de ônibus, está no metrô, está nas telas de edifícios residenciais e comerciais. A gente tem a parceria com as farmácias da Rede Saúde, então também está nas telas. Dos shoppings, tem uma parceria com a Alus e com a Hello, que nos apoiam já há alguns anos. Também nos shoppings, fica passando nos telões a campanha. A gente tem ônibus envelopado no Rio de Janeiro, a Itabus também é uma parceira muito grande que nos ajuda. A gente tem embalagem de fralda, então a gente tem mais 2 milhões de pacotes de fralda que tem a nossa campanha, né? Uma parceria com várias marcas. Por quê? Porque a mãe que está com esse bebezinho precisa ter acesso à informação. Ai, se eu tivesse visto isso na embalagem da fralda da minha filha. Então, a gente pensou, poxa, fralda seria uma coisa legal. A gente, no futebol, o ano passado, a gente teve também um monte de jogos de futebol. Você pega um público diferente. Esse último final de semana a gente estava na Stock Car, então o Felipe Massa nos ajudou divulgando, o nosso mascote, o Flash, foi lá na corrida. Então a gente Que é o gatinho, né? que é o gatinho, nosso mascote, o Flash. Então a gente tenta colocar na mídia, nas rádios, com o apoio da Rádio Web. Esse apoio de vocês é muito importante para a gente. Meu pai ouve rádio o dia inteiro. Eu falei, ó, esse vai atingir lá os vovôs, as vovós. Então eu acho que a gente consegue chegar em mais lugares, né? A gente, esse ano, também teve uma alegria muito grande de contar com hospitais que quiseram fazer um dia de atendimento especial para as crianças. A gente já fazia aqui em São Paulo há 2 anos com o Hospital da Unifesp, e nesse ano, numa parceria com o CBO, a gente conseguiu 35 hospitais que fizeram de forma totalmente voluntária, médicos voluntários, estudantes de medicina, profissionais de saúde, um dia especial de atendimento só para atender criança. Então, as crianças foram examinadas, as que tinham algum problema de visão receberam o óculos, a gente conseguiu uma parceria para doar os óculos para as crianças, então, que tem miopia, que tem astigmatismo, qualquer erro de refração. Então, esse também era um desejo que a gente tinha, levar a informação, mas sem informação. Se a pessoa não tiver acesso a uma consulta com o oftalmologista, essa criança também vai ficar sem ser examinada. Sim. Então, a gente pensou, a gente precisa também, de alguma forma, ter dias especiais de atendimento. Então, se você me pergunta aonde vocês querem chegar com essa campanha, nós temos vários sonhos, né, doutora Carla? O primeiro é zerar as mortes de retinoblastoma no nosso país. É difícil? É. É possível? É. Né? Se todas as crianças chegarem com diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um bom tratamento em todas elas, mas as crianças precisam chegar. É possível a gente diminuir a perda de visão, diminuir a cegueira ou a baixa visão? Se a gente conseguir um diagnóstico precoce, a gente consegue tratar melhor essas crianças. Então, nós temos muitos sonhos. Temos o sonho de que todo mundo tenha o oftalmologista na sua cidade, pelo SUS, no posto de saúde. Temos esse sonho também. Então, a gente fica apontando os problemas para que a gente possa conseguir parcerias para conseguir resolver os problemas. Sim, ter as e o políticas primeiro públicas, né, mas isso. o primeiro deles é criar a demanda.
E a gente quer que a campanha crie essa demanda na população. Precisamos ter oftalmologista à disposição, precisamos ter pediatra, porque o pediatra é o primeiro médico que pode diagnosticar essa criança. Mas a realidade no Brasil é que nós temos muitas cidades que a criança não é examinada por um pediatra, que não tem pediatra. Então, a gente quer que essa informação chegue para os médicos de família, para os agentes de saúde, para as enfermeiras do posto de saúde. Que a atenção Então, primária ali, que é atenção onde as primária, pessoas têm o primeiro porque se contato, você é né? enfermeira e está ouvindo a gente, você pode diagnosticar uma criança. Você pode perceber uma coisinha errada no olhinho. Se você trabalha no postinho de saúde, que você vê crianças o dia todo, uma professora na creche, todos nós podemos ser um agente de diagnóstico precoce dessa doença, se a gente ficar atento aos olhinhos das crianças. Sim. Então, falei, faltou algum sonho, doutora Carla? A gente sempre tem. Acho que a ideia é essa mesmo. Todo ano tem uma inovação, mas porque a gente agrega parceiros, né? É impressionante. Quando você está fazendo bem, então você agrega pessoas boas também. Então, cada vez mais a gente utiliza todas as ferramentas que a gente tem de comunicação e vai agregando em locais diferentes, porque a gente tem que chegar em Manaus, pegar um barco e andar 6 horas para chegar numa comunidade. Então, tem que chegar essa informação lá na Sim. comunidade. Considerar todas essas desigualdades que a gente tem Exatamente nesse isso. país, Então, né? a E gente- temos crianças indígenas com retinoblastoma, que a Sim. doutora Carla já tratou aqui no GRAAC. Então, assim, a doença, ela chega em todos os lugares. A informação e o diagnóstico precoce Precisa também chegar. precisa Também tem que chegar. e o acesso ao tratamento e tudo Também. isso, né? É. E uma coisa importante, se você me permite pontuar, é Claro. que todos esses parceiros que eu te falei, e todas as pessoas que trabalham na campanha, trabalham de forma voluntária. Então, assim, é muito impressionante a corrente de amor que se formou nesses 4 anos da campanha. Então, a gente tem, assim, médicos, estudantes de medicina, que é uma força muito poderosa. Porque se o estudante de medicina sair da faculdade já sabendo fazer o diagnóstico dessa doença, a gente vai ter muito mais chance de pegar essa doença. Você entende como é importante Sim. a gente conversar com os estudantes de medicina? A gente, por meio das entidades médicas, faz um trabalho continuado de educação médica. Porque mesmo o médico formado, muitas vezes ele se formou há alguns anos, na época dele não falava de retinoblastoma na faculdade. Então a gente tem que, porque é muita coisa para você olhar numa criança, são Sim. muitas doenças, muitos órgãos para olhar. Então você ficar relembrando aos médicos, ó, existe essa doença. A gente fez um trabalho muito bacana de entregar o nosso material para pediatras em todo o Brasil. O Conselho Federal de Medicina mandou a nossa cartilha para todos os médicos do Brasil por e-mail. Então, médicos, abram o nosso e-mail, leiam a nossa cartilha. É o pedido que a gente faz, assim. Mas é muito bonita essa corrente do bem que fez. Para você ter uma ideia, as agências que desenvolvem o nosso material, a cartilha, os nossos comerciais de televisão, de cinema, trabalham de forma voluntária, a agência que nos ajuda a desenvolver os eventos. Então, assim, eu já nem sei mais, doutora Carla, mas são 2.000 pessoas, será? Ou mais já? eu acho nós que estamos... mais, Eu já. acho que mais em A todo o gente- Brasil. Porque pensa, foram 90 eventos. Estão 90, sendo, né? né? Que a campanha segue até dia 12 de outubro. Uhum. Então, vão ser 90 eventos em todo o Brasil até o final da campanha. Mais televisão, rádios, cinema, as telas. Então, É muita gente envolvida. é muita gente envolvida Sim. e todos fazendo um trabalho voluntário, de coração, em prol das nossas crianças. Então, isso é muito bonito. Isso é uma coisa que nos emociona muito, que nos deixa muito felizes. Que legal. E, Dayana, como é que tá a Lua hoje, assim, né? Como é que é a rotina dela? Eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm, né? Uhum. E feito esse tratamento e tudo. Como é que ela tá, assim, hoje? Tá sapeca, levada da breca, como ela diz. Ela tá com 4 anos? Vai fazer 5. fazer 5. Vai fazer 5 anos agora, em outubro. Ela tá ótima. A gente segue em acompanhamento, como a doutora Carla explicou. Os primeiros anos da criança requerem um tratamento bastante rigoroso. Então, a gente faz certinho todo o acompanhamento dos exames dela. Mas ela tá ótima, sapeca, indo na escola, dentro do possível. Claro que sempre uma criança que passa por um tratamento como esse, são muitas idas ao hospital, muitos exames, e é importante que os pais saibam que no câncer de um bebezinho, de uma criança tão pequena, muitos exames são com anestesia geral,
porque a criança não fica parada. Então, a criança tem que fazer jejum, e vocês sabem como é difícil deixar uma criança de Desafiador, jejum. muito. Anestesia, depois dá enjoo. Então, ele é um tratamento delicado para a criança também, para a família e para a criança. Então, dentro do possível, a gente tenta fazer com que ela tenha a vida mais normal possível, brinque, aproveite, festinha. É um resfriado atrás do outro, É. viu? Hoje mesmo ela não foi na escola porque está com dor de garganta e o nariz escorrendo. É, E nossa, mas provavelmente nessa época do a ano mamãe é vai difícil, pegar né? também, que eu já comecei a espirrar hoje. Então... Não, isso Mas é faz tão bom parte. lidar com esses problemas, né? Gripe, resfriado, Do dia a Depois, dia. depois do que vocês passaram, acho que É. isso fica tão menor, né? Assim, essas coisas corriqueiras do dia a dia que a gente acaba desabafando mesmo, né? Como pai, como mãe, enfim, como cuidadores. Ah, mas para Mas- qualquer mãe, uma febrezinha já é o fim do mundo, né? Já. Já realmente é. Mas acho que muda esse olhar, né? O que foi mais difícil para você? O que você acha que mudou mais na sua vida depois dessa experiência? Carol, com certeza o que mais mudou foi valorizar cada minuto ao lado da lua. Então, por exemplo, coisas que talvez para qualquer mãe sejam muito simples, como levar a criança na escola, para mim é uma grande emoção. Porque quando a Lua ia entrar na escola, a gente teve uma recidiva e teve que voltar para químio, então eu não pude levá-la na escola no momento que seria. Então, eu vou assim, feliz da vida levar minha filha para a escola, sabe? Eu, quando vejo a casa toda bagunçada de brinquedo e a janela toda colada de adesivo, inicialmente eu vou pensar, não, mas meu Deus, essa casa tá uma bagunça. Aí depois eu agradeço a Deus e digo muito obrigada, Sim. porque eu podia não estar vivendo isso. Então eu acho que essa lição que a vida me trouxe é de valorize cada minuto, porque cada minuto ao lado do seu filho é muito precioso. Então, uma coisa muito pequena, por exemplo, o dia que a Lua conheceu o Papai Noel. Vocês não imaginam o que esta mãe chorou no shopping de emoção Ficou com mais a emocionada que criança ela. conhecendo o Muito Papai mais. Noel, porque para mim foi uma coisa assim maravilhosa, porque eu fui uma grávida de pandemia. A Lua nasceu, nós ainda estávamos na pandemia. Quando começou a ter a vacina, que a gente ia começar a retomar a vida, veio o diagnóstico. Então, nós ficamos em isolamento mais quase 2 anos durante todo o tratamento. Então, quando a Lua pôde ir num parquinho, ir num shopping, numa festinha infantil, aquilo era um grande acontecimento nas nossas vidas. Sim. Então, foi um aprendizado muito bonito, assim. Todos os dias eu agradeço muito a Deus por cada minuto que a gente vive, cada alegria. Todos os momentos têm que ser celebrados, São muito né? preciosos. Eu acho que esse foi o... E sabe um aprendizado muito bonito para mim também? Foi o da paciência. Porque uma doença grave como essa, e imagino que muitas outras doenças graves, elas requerem um tempo de tratamento, né? Então, você faz uma sessão de quimioterapia e você tem que aprender a esperar 3, 4 semanas para saber se o tumor vai responder àquele remédio. E não há nada que você possa fazer, né, doutora, que estou falando certo? Certíssimo. Nesse período para acelerar o processo. Então, eu digo que você tem que ter a sua fé para quem tem fé e acredita, confiar nos médicos e esperar. E eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, muito perfeccionista, muito estressada, muito sempre atarefada, controladora ao máximo, assim, eu não suporto uma vírgula fora do lugar. E foi uma bela lição da vida, que a gente controla muito poucas coisas na nossa vida e que a gente precisa de paciência. Eu brinco que eu aprendi sobre o tempo das coisas. Sim. E esse também foi um aprendizado muito importante para mim. Eu acho que quem passa por isso e a gente que trabalha com isso, você aprende a valorizar. Então, você muda o que é importante. E a gente precisa priorizar algumas coisas, né? E o que eu falo é que acho que a gente precisa viver todos os dias. A gente tem uma expectativa sempre de coisas muito grandes, de um futuro. E não aproveita o presente, E não né? aproveita hoje. Então, não aproveita esse momento que você está aqui agora, né?
o levar a filha na escola. Então, o sorriso que dá, o machucado que ralou o joelho. Então, a gente aprende, acho que, e a gente precisa viver algumas coisas, talvez para a gente se sentir melhor, para a gente aprender a valorizar o que é importante mesmo, né? Sim. Mas acho que todos os dias E trabalhar muito, porque é o que a gente faz nessa campanha há 4 anos, Um né? envolvimento muito grande, né? Exatamente. A hora que você acha, eu cheguei e atingi, de jeito nenhum, a gente nem... Falta muito ainda. Então, tem bastante coisa para fazer aí pela frente. E eu acho que esse tipo de oportunidade, a gente conversar com a doença, esse espaço que vocês dão para a gente, é muito importante, na verdade. A gente teve um impacto, Carol, de 150 milhões de pessoas impactadas com as ações da campanha até agora, e mesmo assim, a gente ainda tem casos chegando muito graves, tanto no GRAAC, que é onde a doutora Carla trabalha, como nos outros centros de referência pelo Brasil. Então, a gente precisa ampliar essa campanha, a gente precisa continuar batendo nessa tecla, porque mesmo assim tem uma família que não sabe da doença e essa criança está chegando com uma doença avançada, com uma doença extraocular, que é quando o retinoblastoma sai do olho, né? Então, assim, a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, porque por mais que pareça, todo mundo já ouviu falar da campanha de olho nos olhinhos. Não é verdade, ainda tem casos chegando grave. E a gente não vai sossegar até que os casos não comecem a chegar mais cedo, até que a gente comece a tratar as crianças mais cedo. Esse é o nosso objetivo. Sim. E vira um sinal de alerta, como vocês estavam falando, para o retinoblastoma, mas também para as outras doenças, né? Que você começar a observar mais o olho e são tantas outras doenças que também podem estar ali, né? Como a Dayana falou, pode ter o retinoblastoma. Ele é um pouco menos frequente, mas é muito grave. Mas a gente tem outras doenças também, né, doutora? Então, a gente tem uma campanha que chama de Olhos nos Olhinhos. E aí, quando você começou a trabalhar com essa campanha, a gente falava muito do retinoblastoma. E agora a gente tem uma campanha de saúde ocular na criança, né? Porque a quantidade de criança que começa a ter acesso a isso, com as outras doenças, a gente, esse ano, aprendeu que inúmeras crianças com 5, 6 anos de idade nunca tinham passado no oftalmologista. E a campanha, junto com todo o trabalho voluntário que está por trás, leva a isso, né? Claro. Esse acesso à saúde ocular. Que dado interessante. A gente teve um atendimento a semana passada, na Santa Casa de São Paulo, em que foram atendidas 80 crianças. 20% delas saíram de lá com o óculos de grau. O que isso quer dizer? 20% é muito. 20% dessas crianças estavam já com 5, 6 anos e nunca tinham usado um óculos, sendo que elas tinham graus de miopia, astigmatismo, hipermetropia, o olhinho preguiçoso, precisavam de algum tratamento. Se a gente tem essa pequena amostra em um atendimento com só 80 crianças, vamos expandir isso para o tamanho que é o nosso país? Dá para você imaginar, será que a gente tem 20% das crianças precisando usar óculos e que não estão tendo acesso? Então, o problema é muito grande. Então, eu acho que a campanha desse ano nos mostrou uma necessidade de ampliar o serviço de oftalmologia, das pessoas terem acesso, da gente ter acesso a óculos ou com baixo preço por meio de doação, porque com certeza nós temos muitas crianças por aí que não estão tendo o desenvolvimento que poderiam ter, que não estão tendo o ritmo de aprendizado na escola que poderiam ter, e desenvolvimento neuropsicossocial global, porque tem problemas de visão. E assim, óbvio, eu não sou médica, não sou oftalmologista, a doutora Carla pode explicar melhor que eu, mas o que eu já aprendi nesses 4 anos entrevistando médicos e conversando com médicos é que se você não der para essa criança, no momento certo, numa janela de oportunidade correta, o óculos ou o tratamento necessário, a possibilidade dela ficar cega ou de ter baixa visão é maior. Então, a gente precisa cuidar dessas crianças o quanto antes, para não prejudicar o resto da vida que elas têm pela frente por um problema de baixa visão ou até de cegueira. Sem dúvida, né?
Bom, queria agradecer muito a presença de vocês, bate-papo muito bom, muito importante de conscientização. Queria só que a gente deixasse um recado final, né, a doutora e a Daiana falassem, quiser deixar as redes sociais também, a gente vai deixar na descrição do episódio, mas aquele recado final. A gente acho que o nosso sonho é exatamente esse, que a gente quer melhorar a saúde ocular no país, mas eu defendo muito o retinoblastoma. Então, o nosso sonho é não ter diagnóstico tardio, é que nenhuma criança morra no país por falta de tratamento ou diagnóstico tardio dessa doença. Porque a gente tem muita coisa para fazer e é uma doença que a gente cura, apesar de ser um câncer, que a gente cura mais de 90% dessas crianças. Então, a gente precisa, pelo menos, fazer o diagnóstico e oferecer um tratamento para essas crianças no país. Perfeito. Eu queria dizer para vocês que o tratamento do retinoblastoma, ele é pelo SUS, ele é gratuito. A mesma qualidade de tratamento que a minha filha teve acesso, as crianças podem ter nos centros de referência. Então, é muito importante que as pessoas acreditem que os seus filhos podem ter um tratamento digno, igual aos melhores que existem no mundo, só que a criança precisa chegar. Se essa criança não chegar, não adianta de nada a gente ter aqui no Brasil o melhor tratamento do mundo. E isso é um orgulho para o nosso país. A quimioterapia intraarterial, que é um tipo de quimioterapia super avançada, que consegue curar as nossas crianças, está disponível no Brasil. A gente tem essa tecnologia que é incrível, mas as crianças precisam chegar. Então, o nosso apelo, o nosso pedido para todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo é: fiquem de olho nos olhinhos, peçam para o pediatra examinar os olhinhos dos seus filhos desde pequenininho, cobra o teste do reflexo vermelho e fica de olho. Se você perceber qualquer sintoma desses que a gente percebeu, um olhinho tortinho, um olhinho com movimento esquisito, qualquer coisa, não espera a criança te falar, porque ela é pequena, ela não vai saber falar. Procura o postinho de saúde, procura um médico da família, se não tiver pediatra, na sua cidade. Mas não deixa essa criança ficar sem tratamento. E se alguém está assistindo a gente e está com suspeita de retinoblastoma na sua criança, manda um e-mail para a gente. É ajuda@deolhonosolhinhos.org, que é o e-mail da nossa ONG. No nosso site tem todas as informações, é deolhonosolhinhos.org, e a gente está à disposição para auxiliar. Infelizmente, a gente não consegue auxiliar todos os casos de doenças oculares, mas nos casos de retinoblastoma, a gente consegue ajudar essas famílias a conseguir um diagnóstico mais rápido possível e começar o tratamento mais rápido possível. Então, contem com a gente. E, Carol, muito obrigada por essa oportunidade, é muito importante para a gente. Eu que agradeço a presença de vocês, informação importante, eu acho que, né, para mim foi muito importante, com certeza para muita gente, né, pessoas que convivem com crianças. Eu acho que realmente o recado está dado e a gente espera que a campanha ela vá cada vez mais atingindo as pessoas de uma forma consciente, né, que mude esse comportamento e as crianças possam ter mais acesso. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Esse é o Pode Falar de Saúde, uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. No YouTube, você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilha esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Bom, eu queria aproveitar aqui também para dar um recado importante que o Pode Falar de Saúde ficou em primeiro lugar na votação popular da primeira fase do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil, que é o Prêmio MPB. Eu quero agradecer muito o seu voto para quem participou e compartilhou e votou. Agora a gente já está na segunda fase de votação popular, então preciso de novo da sua ajuda. Eu vou deixar na descrição do episódio também o link para a premiação, para você se cadastrar e poder votar. O voto é único em cada categoria, então na categoria Saúde e Bem-Estar tem lá o Pode Falar de Saúde. Muito obrigada. E a gente tem outros podcasts também do Grupo Rádio Web que estão concorrendo e a gente também vai deixar lá na descrição. Obrigada e até a próxima edição.